Olá, pessoal! Eu voltei para corrigir os exercícios que eu havia postado para vocês. Eu deixei lá 3 páginas referentes ao nosso livro didático. Se você está com ele, pode responder direto no seu livro. Se não, coloca no caderno e assim que você receber, você deixa tudo em dia, ok? Vamos para a página 23, então. Na página 23 está pedindo para visualizar a imagem de Vargas com as crianças e responder as questões. Na letra A, qual o interesse do DIP em produzir cartazes como esse? A ideia da DIP ao produzir esse tipo de cartazes é mostrar o quanto Vargas estava próximo da população, das crianças, o quanto ele era cuidadoso. A ideia do pai dos pobres, o presidente que é atencioso e atende a todas as camadas, principalmente as mais necessitadas. Uma característica forte do populismo, que foi destaque no governo Vargas. A B. Um governante tem o direito de proibir a imprensa de divulgar notícias sobre o seu governo? Justifique. Não, né, gente? Ele não tem esse direito. E por quê? Porque ele é um representante do povo. A gente sabe que no Estado Novo não era bem isso que estava acontecendo, era praticamente uma ditadura. Mas num governo democrático, onde o presidente, o governador, o prefeito é representante da população, ele tem que apresentar tudo, tem que ter liberdade de imprensa. Isso é democracia. Qualquer coisa que não aconteça dessa forma, já não é democrático. Agora vamos para os exercícios da página 24. Leia o texto a seguir sobre a atuação da SPI nas primeiras décadas do século XX. A principal contribuição do SPI consistiria na efetivação de uma política de respeito à integridade do índio como pessoa. O SPI afirmou o sentimento de pertinência do índio à nação brasileira como sua parte integrante e sofredora. Lutou para demarcar terras indígenas, motivado pela atitude de reconhecimento de direitos indígenas e de solidariedade às suas culturas. Criou o conceito de parque indígena, concretamente demarcou cerca de 40% do território indígena conhecido até aquele momento. Com base no texto e em seus conhecimentos, faça o que se pede. A. Qual era o objetivo do SPI? De acordo com o texto, o objetivo do SPI seria criar uma política de respeito à integridade do índio. Mas a gente viu também que não foi só isso. Na verdade, eles queriam integrar o indígena à cultura nacional, civilizando-os. E a partir disso, a gente já pode responder a questão B, que está perguntando que crítica que pode ser feita ao trabalho do SPI. Justamente isso. Deveria ser feito uma valorização da cultura indígena e não civilizá-lo. E não fazer com que ele pense e haja como a cultura branca dominante. O seu trabalho deveria ser principalmente defendê-lo, protegê-lo e não transformá-lo. Já a questão C está perguntando como foi a atuação do SPI em relação às terras indígenas. Apesar dela afirmar que tinha por objetivo defender e proteger essa cultura indígena, ela vai conseguir apenas demarcar 40% desse território. Agora vamos para os exercícios da página 26. Nele contém um texto que está falando sobre os debates que já estavam ocorrendo a respeito da necessidade de se criar leis trabalhistas no Brasil. E aí vem Getúlio Vargas e, através da Revolução de 1930, promulga tais leis. Na pergunta A, que ações de Getúlio Vargas influenciaram na criação do apelido Pai dos Pobres? Getúlio fez toda a sua campanha política projetada na camada mais pobre. E as suas primeiras atitudes acabaram favorecendo esse grupo através das leis trabalhistas. Além do que, a gente não pode esquecer da sua política populista, que tem justamente por característica atender essa camada mais carente. E mesmo no Estado Novo, ao adotar medidas ditatoriais, o seu discurso sempre estava acompanhado de que era para o bem da população, para proteger a população. A B.
Segundo a autora do texto, esse título se sustentava? Justifique sua resposta. De acordo com a historiadora, esse título não era merecido, pois como a gente viu no texto, as discussões a respeito das leis trabalhistas já estavam acontecendo desde a década de 20. E o que ela quer dizer com isso? Que por conta do que estava acontecendo no mundo, por conta dessas pressões dos trabalhadores, essas leis iam acontecer mais cedo ou mais tarde. Vargas, para evitar um conflito, apenas antecipou. E a última questão, que era C, diz assim: os políticos de oposição a Getúlio Vargas costumavam chamá-lo de pai dos pobres e mãe dos ricos. Com base no que foi estudado nesse capítulo, explique quais ações de Vargas justifiquem o segundo apelido. Vargas recebeu esse título de mãe dos ricos porque, além de criar subsídios para que os grandes agricultores pudessem investir no setor industrial, incentivando a propriedade privada, a gente não pode esquecer que no Estado Novo, ele tem controle dos sindicatos. Ele interfere diretamente. Dessa forma, os trabalhadores não podiam reivindicar melhores condições ou melhores salários, favorecendo a elite industrial brasileira. Confesso para vocês que o período Vargas é o que eu acho um dos mais interessantes da história do Brasil. E espero que vocês tenham gostado. Um abraço, se cuidem e até a próxima!